Questão do Mackenzie de 2014. Certa grandeza física é medida com unidades do Sistema Internacional, SI, em quilograma metros por segundo ao quadrado. O segundo ao quadrado sobe, tá? Ele fica às vezes segundo a menos 2. Troca o sinal do expoente. Se as unidades de medida utilizadas fossem no sistema CGC, que na realidade se chama CGS, no qual a massa é medida em gramas, G, o comprimento em centímetros e o tempo em segundos, a correta equivalência entre as unidades nesses sistemas relativa à medida da grandeza física é. Então ele quer a relação entre sistemas internacional e o que ele chamou de CGC, mas que na realidade é CGS. Muito bem. Então o que você tem? No sistema internacional, a unidade de grandeza de massa é 1 kg, que passando para gramas vai ser 10 a terceira grama. O metro, no sistema internacional é em metros, no sistema CGS é em centímetro. Então o metro tem 10 ao quadrado centímetro. E o segundo ao quadrado é segundo ao quadrado metro. Então no sistema internacional, 1 kg metro por segundo a menos 2, eu tirei o quilogramas e coloquei 10 a terceira gramas. Tá? Tirei o metro e coloquei 10 a segunda centímetro. E o segundo a menos 2 ficou. Então conserva a base, soma expoentes, tá? 3 com mais 2, 5. Isso aqui vai dar 10 a quinta grama centímetro por segundo a menos 2. Portanto, 1 kg metro por segundo a menos 2 é igual a 10 a quinta grama centímetros por segundo a menos 2. Então a gente divide ambos os membros por 10 a quinta. O que vai acontecer? Se 10 a quinta sobra, fica 10 a menos 5. E o 10 a quinta com 10 a quinta aqui cancela. Portanto, 10 a menos 5 kg metros por segundo a menos 2 é a mesma coisa que 1 grama centímetro por segundo a menos 2. Já falei para vocês, mas na realidade, no sistema em que a massa é em gramas, o comprimento em centímetros e o tempo em segundo, não é chamado CGC, é chamado CGS. Questão 2. Ao montar o experimento abaixo no laboratório de física, observa-se que o bloco A, de massa 3 kg, cai com aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Esse é o bloco A, tá vendo? Ele está caindo aqui com uma aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. E que a mola ideal de constante elástica, 1240 N por metro, que suspende o bloco C, está distendida de 2 centímetros. Está aqui a mola ideal, tá vendo? Ela sustenta o bloco C, ela tem essa constante elástica, 1240 N por metro, e ela está distendida, esticada de x igual a 2 centímetros. Fornece ainda. O coeficiente de atrito entre o bloco B e o plano inclinado é μ igual a 0,4. Então existe atrito aqui, ó, entre o B e o plano inclinado, e esse μ vale 0,4. Um aluno determina acertadamente a massa do bloco B. Então ele quer a massa do bloco B como sendo, e aí estão as alternativas. Bom, o que eu fiz? Primeira coisa, tá vendo a figura 1? Aqui nessa figura 1, eu coloquei todas as forças, todas que agem sobre o sistema inteiro. Então vamos começar pelo A. Ó, no bloco A, você tem a força peso, PA, que é sempre vertical e para baixo, e uma tração no fio, nesse fio aqui, ó, que está unindo o bloco A ao bloco B. Então essa tração é T, é a mesma tração aqui, porque o mesmo fio suporta a mesma tração. Então esse fio, tá, ele aplica forças de tração em A e em B, que são trocadas entre o bloco A e B. Depois, o que mais que você tem? Você tem aqui no bloco C, o peso dele vertical e para baixo, e uma força para cima, que é a força elástica devido a essa mola. Essa mola está esticada, distendida de 2 centímetros, então ela está puxando o bloco B para cima. E ao mesmo tempo, se a mola puxa o bloco B para cima, o bloco C para cima, esse bloco está unido ao mesmo fio, então esse mesmo fio suporta a força elástica. E essa força elástica é a mesma que está puxando o bloco B nessa direção e nesse sentido aqui, através desse fio aqui. Então eu tenho no bloco C o peso dele para baixo
e uma força elástica. E por último, no bloco B, eu tenho muitas forças. Então, a primeira, já descobrindo que é a tração T, que está em vermelha, e a força elástica devido a esse fio aqui. Ele tem o problema disso, que existe força de atrito, e que se o bloco A está descendo, o bloco B está se movimentando nessa direção, nesse sentido aqui. E a força de atrito é contrário à direção e sentido do movimento. Então, a força de atrito no bloco B está para cá, é essa daqui, ó. Nessa direção e nesse sentido aqui. Existe ainda o peso do B, que é vertical e para baixo. Esse peso, devido ao fato do peso, ele vai comprimir o bloco contra o plano. E o plano, pelo princípio da ação e reação, reage no bloco B com uma força normal, que eu chamei de NB, nessa direção e nesse sentido. Ainda que nesse exercício, o que eu fiz? Eu decompus o peso do B em duas parcelas, tá? A parcela paralela ao plano, que eu chamei de PPB, que é essa daqui, e a parcela perpendicular ao plano, normal ao plano, que eu chamei de PNB, que é essa daqui. Acontece que o bloco B não se move nessa direção, nesse sentido, então o NB é anulado pelo PNB. Claro que o peso já sumiu, então eu coloquei na figura 2 apenas as forças que influem no movimento, só elas, tá? Então veja bem, no bloco C você tem o peso dele para baixo e a força elástica devido à mola para cima. No bloco B você tem aqui a força elástica, você tem a força de atrito, você tem nessa direção e sentido o PPB, que é a parcela do peso, responsável pela descida do bloco, e a força de tração aplicada por esse fio aqui. No bloco A você tem a força de tração para cima, T, que é a mesma, porque o mesmo fio suporta a mesma tração, e o peso do A para baixo. Muito bem. Trabalhando apenas só com o bloco A, olha no bloco A, você tem nele o peso do A para baixo e a tração para cima. E o enunciado fornece que o bloco A está descendo com uma aceleração de 2,4 metros por segundo ao quadrado. Então, apenas no bloco A, tá vendo aqui, ó, bloco A tem o T para cima, o peso dele para baixo, e ele desce com essa aceleração aqui, ó. Primeiro eu vou calcular o peso do A, é a massa do A vezes o G. A massa do A foi fornecida é 3 e o G é 10, portanto o peso do A vai ser 30 newtons. A tração a gente quer. Então, aplicando o princípio fundamental da dinâmica, a força resultante é massa vezes aceleração. Mas a força resultante, ele está descendo, tá vendo? É o peso menos a tração. Então, a força resultante vai ser o peso do A menos a tração, vai ser a massa do A, que foi dada, que é 3, vezes a aceleração de descida dele, que também foi dada, é 2,4. Portanto, vai ficar 30 menos a tração, vai ser 7,2. Então, a tração vai ser 22,8 newtons. Então, a tração nesse fio aqui, ó, é 22,8 newtons, tá? É a tração que segura o bloco A para cima, ao mesmo tempo é a tração que está ajudando a puxar o bloco B nessa direção e nesse sentido. É a mesma, tem a mesma intensidade, vale 22,8 newtons. Muito bem, vindo ao bloco B, eu vou calcular o PPB, que é a parcela do peso responsável pela descida do B. Então, esse ângulo aqui é 37, então esse ângulo aqui também é 37. Para a gente calcular o PPB, ele vale P seno 37, mas o peso é mg, então vai ficar mg seno 37. Tá? Então, é a massa do B que é pedida, vezes o G, que é 10, vezes o seno de 37, 0,6, foi dado. Isso aqui vai dar 6 mb. A força de atrito, FAT, ela vale, a fórmula dela é μn. Então, ela vai ser μ, mas o n é o PN. Veja, ele não sobe e nem desce, não se move nessa direção, nesse sentido. Então, essa força anula essa. Então, ele vai ficar o μ é o μ, o μ é o μ, a massa do B, PB, né, MB vezes G, que é 10, tá aqui, vezes, acontece que
ppb, ele é seno, tá? É a projeção do peso aqui nessa direção e nesse sentido. E nessa direção e nesse sentido, ele vai ser o cosseno do ângulo. Então, o PNB, tá? É cosseno de 37. Então, o que você vai ter? Você vai ter que a força de atrito, ela vai ser o Mi, que é 0,4, a massa do B, que é MB, que não tem, o G, que é 10, vezes o cosseno de 37, que é 0,8. Portanto, a força de atrito vai ter intensidade 3,2 MB. MB é a massa do B. A expressão matemática da força elástica é igual a Kx. O K foi fornecido a 1240 e o X é 2 centímetros, que eu passei para metros, 0,02, que vai dar 24,8 Newton. Agora, bloco B. Força resultante é a massa do B vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, só no bloco B, tá? Então, olha aqui no bloco B. No bloco B, você tem, puxando ele, ppb mais T. Tá aqui, ó, ppb mais T. Menos, tá? Essas duas aqui, que é a força elástica mais o FAT. Menos força elástica mais o FAT. Essa é a resultante no B, aqui. Quem é isso? É a massa do B vezes a aceleração do B, que é mesmo do que do sistema. Substituindo os valores. T 22,8, ppb 6 mb, menos a força elástica 24,8, menos o FAT 3,2 mb, isso aqui vai ser igual a mb vezes 2,4. Resolvendo isso, eu vou ter 6 mb menos 5,6 mb, vai ser igual a 2. Portanto, o mb vai ser 2 sobre 0,4. A massa do B, que é pedida, que o exercício está pedindo, é de 5 kg e a alternativa correta é a alternativa E. Questão 3. Uma bola de borracha maciça com 1,5 kg cai do telhado de um sobrado que está a 8 metros do solo. Aqui está o telhado, 8 metros. Então, ele está caindo até chegar ao solo, percorrendo 8 metros. A cada choque com o solo, observe-se que a bola perde 25% de sua energia cinética, somente durante o choque com o solo. Despreze todas as outras resistências, adote G 10 metros por segundo ao quadrado. Aí ele quer, após o segundo choque, qual será a altura máxima atingida pela bola, e aqui estão as alternativas. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos calcular a energia cinética com que ela chega ao solo imediatamente antes da primeira colisão. E para que isso aconteça, vamos achar a velocidade com que ela chega ao solo após percorrer os 8 metros. Utilizando quem? Numa queda livre, a equação de Torricelli. Então, o que você tem? A equação de Torricelli, velocidade final, que eu chamei de V1 ao quadrado, é inicial ao quadrado, mais 2GH. Como ela foi abandonada lá em cima, a velocidade inicial é 0, 2 vezes o G10 vezes a altura de queda, que é 8. Então, vai ficar V1 ao quadrado é 160. Então, essa velocidade V1 ao quadrado de 160 é a velocidade com que ela chega imediatamente antes de chegar ao solo. A energia cinética com que ela está chegando lá embaixo é mv quadrado sobre 2. Então, a massa dela é 1,5. Tá? O V1 ao quadrado já está aqui, 160 sobre 2. Então, você vai descobrir, primeira coisa, energia cinética antes da primeira colisão com o solo. Tá aqui, eu pus o desenho para você entender. Então, ela está chegando ao solo com essa energia cinética de 120 joules. Durante a colisão, pelo enunciado, ela perde 25% de energia cinética, somente durante a colisão. Portanto, ela vai ficar com 75%. Então, o que vai acontecer? 75% de 120, tá? Que vai dar 90 joules. Quem é o 90 joules? É a energia cinética com que ela está abandonando o solo após a primeira colisão, quando ela perdeu 25%. Tá? Então, ela vai subir aqui após a primeira colisão com uma energia cinética de 90 joules. Acontece que o enunciado diz que ela só perde energia cinética durante a colisão. Então, o que acontece? Então, ela subiu com uma energia cinética de 90 joules, vai atingir
altura máxima e vai retornar e vai chegar aqui de novo com 90 joules. Quando ela chega aqui com 90 joules, vai acontecer a segunda colisão. E nessa segunda colisão, que acontece aqui, ela chegando com 90 joules, retornando, tá? Então, vou repetir, ela subiu com 90 após a primeira colisão. Não houve perda de energia, atingiu a altura máxima, voltou, tá chegando, retornando aqui ao solo, tá? Com uma energia de 90. Aí ele disse que ele perdeu 25%, vai sobrar 67,5%. Então, ela chega aqui e bate. Quando ela bateu, chocou com o solo, ela vai retornar com 25% a menos. Então, ela vai retornar com 67,5 joules de energia cinética após a segunda colisão. Aí, com essa energia cinética que ela tem aqui no solo, ela vai subir e vai atingir a altura máxima, que eu chamei de a galinha. E lá na altura máxima, ela vai parar. Então, esse a galinha, que é a altura máxima, que ele vai atingir após a segunda colisão, é o que o exercício está pedindo. Né? Aqui eu vou calcular o princípio da conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica vai ser a energia potencial gravitacional dela lá na altura a galinha, quando ela para. Então, a cinética é zero lá, tá? Então, na altura a galinha, ela vai ter uma energia potencial mg a galinha. E esse mg a galinha, que é a energia potencial que ela tem lá na altura máxima pedida quando ela para, é igual à cinética que ela tinha aqui quando ela abandonou o solo, que vale 67,5 joules. Então, igualando esses dois elementos aqui, tá? O M é 1,5, o G é 10, a galinha a gente quer, vai ser 67,5. Portanto, a galinha vai ser 67,5 dividido por 15, que vai dar 4,5 metros. Essa galinha, então, quem é? É a altura atingida pela bola após a segunda colisão. Alternativa correta, B de bola. Questão 4. Sobre escalas termométricas. Um internauta comunicando-se em uma rede social tem conhecimento de que naquele instante a temperatura em Nova York é 68 Fahrenheit, em Nova York. Em Roma, 291 Kelvin. Em São Paulo, 25 graus Celsius. Comparando essas temperaturas, estabelece que, e aqui está a relação entre elas que o exercício está pedindo. Primeiro, a relação entre as escalas termométricas. É uma ligeira teoria que eu passei para vocês, tá? Pode-se transformar uma indicação de uma escala para outra conforme o procedimento a seguir, de acordo com uma relação matemática que é baseada no Teorema de Thales. Então, eu coloquei aqui para vocês as três escalas: a Celsius, que vai de 0 a 100, a Fahrenheit, que vai de 32 a 212 Fahrenheit, e a Kelvin, que vai de 273 a 373 Kelvin. E estabeleci a relação entre elas. Então, eu botei aqui um ponto genérico C, quando a Celsius marca C, a Fahrenheit marca F e a Kelvin marca K. E a relação seria uma proporção matemática, tá? Então, por exemplo, eu peguei na Celsius essa distância aqui, C menos 0, está para essa, 100 menos 0, aqui, tá vendo? Aqui, ó, C menos 0, 100 menos 0. Mas se eu peguei essa distância na Celsius, tem que pegar a equivalente na Fahrenheit. Então, F menos 32, que é esse pedaço aqui, essa distância está aqui, ó, sobre 212 menos 32, que é essa. E pegar a equivalente na Kelvin, que seria isso menos isso, K menos 273 está para 373 menos 273. Simplificando, e simplificando mais ainda, você vai ficar com C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Indo para o nosso exercício. Então, a primeira coisa, relação entre a Celsius e a Kelvin para Roma. Então, a temperatura em Roma é 291 Kelvin. Então, eu peguei esse K aqui, coloquei 291 e cancelei o 5. Cancelando o 5, vai ficar C igual a K menos 273. C vai ser 291 menos 273. Portanto, em Roma, a indicação Celsius seria 18 graus Celsius. Portanto, 291 Kelvin é o mesmo que 18 Celsius. Entre a Fahrenheit e a Celsius para Nova York. Em Nova York, a Fahrenheit marca 68 graus Fahrenheit.
Então, pegando a relação C sobre 5, F menos 32 sobre 9, eu substituo F por 68. Aí, eu efetuei os cálculos, vai dar C igual a 5 vezes 4, que vai dar 20 graus Celsius. Então, 68 graus Fahrenheit corresponde a 20 graus Celsius. Como em São Paulo você já tem, que está em Celsius, 25 graus Celsius, então a relação será essa daqui, ó. Aí Roma é menor que Nova York, que é menor que São Paulo, e a alternativa correta é a C.